Vocês estão vendo esse Batman aqui em relação ao Batman do Robert Pattinson? Vai falar que não se parece. Agora, repare também o Bruce Wayne. Cara, isso é idêntico. E talvez por conta disso você deve estar se questionando. Ok, que história em quadrinho é essa e por que o Batman do Robert Pattinson se parece tanto? Tem alguma relação? E é justamente sobre essa história que nós iremos conversar no vídeo de hoje. Batman, Gritos na Noite. Essa história aqui não é tão famosa, eu dou até minha opinião mais pro final do vídeo, porque eu acho que ela não é tão famosa, mas é uma pena, porque ela é uma obra muito boa. Mas devo alertar, não é uma obra leve. Aqui nós iremos ver o Batman combatendo o abuso infantil. Sim, isso mesmo que você escutou. E em diversos momentos, inclusive dentro dessa própria história, nós vamos ver o abuso acontecendo do ponto de vista da criança e toda a merda psicológica que isso acarreta nela. Ou seja, não é uma leitura fácil, não vai ser um vídeo tranquilo, é uma história extremamente perturbadora. E junto com a história Batman Asilo Arkham, que é outra história terrível do Batman, que também aborda temas muito delicados, que inclusive eu já tenho um vídeo, tá aparecendo o card aqui em cima, recomendo ir lá assistir, acredito que acaba formando a dupla das histórias mais perturbadoras do morcego. Mas sem maior enrolação, já deixem a curtida, já deixem um comentário e vamos para o vídeo, onde eu irei narrar tudo o que acontece na história, inclusive colocando página de fundo, igual você está vendo, para você ter um melhor entendimento do que de fato está acontecendo. Mas é isso, sem maiores enrolações, bora! Batman Gritos na Noite é uma história que foi originalmente publicada no ano de 1992. Nós já temos aqui o personagem enfrentando questões mais pesadas e realísticas. Ela foi justamente escrita por Art Goodwin e desenhada por Scott Hampton. Eu não sei se pronunciei o nome desses caras certo. E antes de entrarmos de fato na história e tudo que acontece nela, eu só gostaria de fazer uma pontuação envolvendo a arte do quadrinho novamente. Talvez você esteja se questionando, porra, você acabou de falar no início do vídeo que o Batman aqui lembra o do Robert Pattinson. Já entendemos, mas não é sobre o Batman em si que eu gostaria de falar, mas sobre os traços que o Scott se utiliza. Ele faz aqui os desenhos com tinta aquarela. Essa tinta, ela permite que nós temos um tom mais realista e mais expressionista, ou seja, nós podemos visualizar as expressões dos personagens aqui, o que só serve para deixar essa HQ ainda mais tensa, mais pesada, porque a história em si envolve o abuso infantil, e nós temos junto com essa história totalmente bizarra, totalmente desconfortável, traços e desenhos que só servem para piorar e passar ainda mais a sensação de desconforto que essa história tem. Só que também é curioso que ao mesmo tempo que nós temos traços assim, nós temos aqui um Batman clássico. O Batman, ele utiliza o uniforme clássico. Ele é azul, ele é cinza e tem inclusive o símbolo amarelo no peito e a cueca por cima das calças. E agora não tem como deixar de falar sobre o que vai acontecer com o personagem nesse novo universo do James Gunn, né? Esse novo universo cinematográfico. Muita gente fala que gostaria de ter um Batman mais cartunesco, um Batman mais quadrinho, porque nós temos até agora essa linha do Batman realista, né? O Christopher Nolan apresentou lá na trilogia Cavaleiro das Trevas, aí nós temos a continuação agora com Matt Reeves, e tem uma galera que tá falando, chega, nós queremos o Batman um pouco mais cartunesco. Só que aí as pessoas se contradizem, falando, não, peraí, se o Batman vai ser cartunesco, ele vai ficar idiota, ele vai ficar na vibe Batman e Robin. E esse quadrinho aqui é a prova que não fica. Dá pra colocar assim um Batman com a roupa clássica numa história pesada. Eu acredito que esse quadrinho aqui prova que daria pra fazer isso justamente no cinema. Se vai combinar, bom, nós teremos que ver, mas eu acredito que esse quadrinho aqui meio que dá um pontapé inicial falando, vai, dá pra tentar. Mas chega de enrolação e bora entrar de fato na história. A HQ começa justamente mostrando a Gotham City, a clássica cidade do personagem. Aqui nós temos as suas torres góticas, nós temos o seu céu trevoso, chuvas, folhas, ventos e, óbvio, morcegos. Então aparece falas de fundo nas páginas e nós temos inclusive uma que menciona: morcegos gritam, guarda essa informação. Morcegos gritam. Parece uma frase que não faz sentido nenhum, mas vai fazer ela no final. Então, a HQ corta e nós vamos para o Bruce Wayne acordando assustado em sua mansão, como se ele estivesse tendo um pesadelo. Ele percebe que ele precisa sair para caçar, e ele utiliza a palavra caçar. Eu acho muito interessante o jeito aqui, ele coloca a palavra caçada de propósito, e logo nós percebemos que na realidade esse pesadelo não era do Bruce, e sim do Batman. Ou seja, aqui tem aquela discussão, o Bruce na verdade que é um disfarce do Batman, porque o cara simplesmente é o Batman em todo momento. Deixando os dois de lado, o Batman e o Bruce no caso, nós vamos
para o outro lado da história, que nos apresenta justamente o Jim Gordon. Aqui mostra que o Jim Gordon acabou de virar comissário. Ele não era comissário. E por conta dessa mudança de seu cargo, ele acabou meio que virando um burocrata. Ele é muito político, ele tem que ficar fazendo trabalhos que ele não gosta. Ele é maluco. O que ele gosta mesmo é ser policial de rua. Ele gosta de trocar tiro, ele gosta de sair no soco, ele gosta de prender vagabundo. Ele é maluco, transtornado. O cara é um Rambo, o Rambo de Gotham City. E essa mudança de rotina dele para ele tá sendo um saco. Então ele recebe uma informação e fica todo felizinho. Se dá pra ficar feliz com isso, que é justamente uma cena de crime, uma nova cena de crime. Ele fala, eu vou vazar dessa burocracia, eu quero ver crime, que é o que eu gosto. Só que quando ele chega lá, ele meio que se arrepende, porque ele vê algo extremamente horrível. Ele acaba de descobrir que uma criança tinha acabado de ser assassinada, mas a situação ainda vai piorar, tá? Porque não foi somente ela, os seus dois pais também foram. O assassino foi lá, matou uma criança e ambos os pais. Só que não satisfeito, o cara ainda foi lá e mutilou ambos. Assassinato e mutilação de uma família inteira. Em seguida mostra que a polícia de Gotham City aqui meio que reage do jeito que a gente já espera. Quer saber de uma coisa? Deixa isso quieto aí, essa cidade aqui é uma merda mesmo. E toda essa sonegação por parte dos policiais só piora porque o crime foi realizado contra uma família que era de classe baixa dentro de Gotham City. Essa região ali onde acabou de acontecer esses assassinatos era uma região bem carente financeiramente dentro da cidade. Sendo assim, mostra que a polícia de Gotham City, ela meio que falou, Gordon, morte, mutilação nessa região é normal, é rotina, nós não temos o que fazer. Vamos esconder, passar um pano, vamos sonegar o que aconteceu aqui, que a vida vai seguir perfeitamente. Só que óbvio que o Gordon olha isso e fala, nem fudendo, não comigo aqui. Nós vamos atrás para descobrir. E um detalhe interessante que mostra que quando o Gordon tá se afastando dessa região, ele olha pro lado e ele vê uma mãe simplesmente batendo no filho. E o Gordon olha e fica, puta que pariu. A mãe espancando um filho ali, né? Meio que mexe com ele. E esse início do quadrinho já conversa totalmente com a pegada que ele vai apresentar até o seu final. Nas primeiras páginas, nós temos uma criança mutilada e outra criança apanhando, e o Gordon olhando aquilo e falando, caralho, tá meio desproporcional essa surra aqui. Mas bom, deixando o Jim Gordon de lado, vamos voltar para o Bruce Wayne agora. Mostra que o Bruce ele estava no evento de uma ONG. Aqui é mencionado que através da sua empresa, né, a empresa Wayne, ele ajuda a criança que sofre de violência infantil. Toda essa ONG aqui, toda essa galera, toda essa politicagem está ali unida justamente para tentar melhorar a situação de Gotham City envolvendo esses abusos infantis, né, esses abusos que acontecem principalmente dentro das próprias casas. E assim, aqui mostra que o Bruce, ele se conecta com a causa. É meio diferente. O Bruce, ele não sofria, né, uma violência quando era criança por parte dos pais, mas não dá pra deixar de mencionar que o Bruce sofreu uma baita violência ao ver os pais dele serem assassinados. Então é meio que conectado ali, sabe? Não é exatamente igual, mas o Bruce se conecta, e justamente por essa conexão que ele consegue fazer, esse paralelo, mostra que tem uma questão que mexe muito no íntimo do Batman, do Bruce no caso, porque ele simplesmente decide se afastar. Ele tá na ONG, ele faz ali a politicagem, ele injeta dinheiro, ele conversa com as pessoas, mas sempre que vão tratar sobre o assunto mais profundamente, ele se afasta. Ele prefere ficar distante das crianças. Isso também é importante. Lembra que eu falei que o morcego grita lá no começo? Também anota isso. Ele meio que prefere se afastar das crianças, ele não gosta muito de contato, não gosta muito de ficar perto. É meio curioso, né, isso daqui, mas lá na frente também vai fazer sentido. Guarda essa informação. Ao mesmo tempo, o quadrinho agora vai começar a explorar o passado do Jim Gordon. Aqui já ficou óbvio, essa história, apesar de ser uma história principal do Batman, também será sobre o próprio Gordon. Teremos o paralelo a todo momento. Uma hora será Batman, depois vai pro Gordon, depois volta pro Batman, depois vai pro Gordon, e assim será até o seu final. E aqui tem algo totalmente doentio que é revelado sobre o passado do Gordon. Ele sofria violência doméstica quando era criança. Não vou entrar em maiores detalhes aqui, o quadrinho até demonstra de fato como que se concretizava, mas eu acho que é meio desnecessário. O que você precisa saber é que o Gordon sofria. E por conta desse trauma que ele sofreu, ele se tornou uma pessoa problemática ainda adulta. Inclusive aqui tem uma parte importante que mostra que o filho dele tava enchendo o saco do pai para brincar, e o Gordon simplesmente fala, moleque, me deixa de paz, eu preciso trabalhar. Ele fala, não papai, por favor, vamos brincar, fica insistindo, sabe, é uma criança. E o Gordon simplesmente surta a ponto de levantar a mão pro moleque e quase esmurrar ele, porque ele simplesmente queria brincar. E logo em seguida demonstra também a relação que ele tem com a sua esposa. Aqui mostra que o Gordon traiu ela, então já é o suficiente para colocar uma crise no casamento de ambos, mas mostra que ele é agressivo, inclusive abrindo margem para a interpretação se ele já não bateu nela.
casa. E como se não fosse o suficiente, nós ainda temos uma briga aqui demonstrada. O Gordon estava brigando com a esposa justamente por conta da traição. O filho fica tão desesperado, um garotinho, uma criança fica tão assustado com o que está acontecendo que ele chega a pegar a arma e apontar contra o Gordon. É uma criança pegando a arma e apontando para o pai com medo da reação dele. Isso daqui é muito pesado e nós não estamos falando de um vilão, nós estamos falando justamente do Gordon. E paralelo a isso também o quadrinho menciona aqui os momentos onde o Gordon sofreu esse trauma no passado. A gente vê cenas escuras, a frase do pai ecoando na mente, é algo bem perturbador. E eu sei que depois de tudo isso você deve estar parando para pensar, caralho, que porra que tá acontecendo aqui? Porque eu nunca ouvi falar nada sobre isso do Gordon. E eu devo fazer um alerta. Aqui, diferente de muitas graphic novels que nós temos atualmente, onde ele simplesmente pega ali uma sequência de quadrinhos canônicos e junta ali numa edição mais bonita, aqui não é o caso. Essa história do Batman foi lançada como uma história alternativa. Desde a sua origem, ela foi publicada para ser uma visão autoral. Então, por conta disso, nós temos essa mudança. O Gordon aqui, o passado do Gordon, apesar de eu não saber o passado do Gordon direito, não é o passado canônico. Se é que dá pra falar que existe algo canônico no universo dos quadrinhos. Mas você entendeu. A partir de agora você também sabe que nós teremos mudanças drásticas no que nós conhecemos como pilares do Batman e os seus aliados ou inimigos. E aqui a principal e a mais doentia é o que eles fazem com Gordon. Então é justamente por conta disso que mostra que quando o Gordon estava saindo do crime lá da mutilação, tanto da criança quanto dos pais, e ele observou a mãe batendo numa criança, chamou a atenção dele, porque ele meio que estava vendo o trauma dele acontecendo ali em sua frente. Mas vamos voltar para a ordem cronológica da história. Nós ainda vamos continuar com o Gordon como principal. Mostra ele indo ao legista, justamente investigar esse crime. Ele não consegue parar de pensar o que poderia ter acontecido. E nós já meio que entendemos qual é a brisa que ele tem, né? Envolvia a família, criança, abuso, enfim. E aqui nós temos uma revelação que muda tudo. O legista informa, Gordon, a criança morreu antes dos pais. O legista explica, olha, o menino tinha marcas antigas de espancamento e inclusive queimaduras de cigarro, mostrando que ele sofria abusos há anos. Ou seja, quando o assassino chegou, os pais já tinham destruído aquela criança. A criança já estava morta. Então alguém em seguida foi lá e assassinou os pais. Diante dessa nova informação, Gordon fica meio perturbado, porque ele percebe que os pais mataram o próprio filho e como se não fosse o suficiente, foi lá e ainda mutilou ele, o que resultou numa repetição de ação por parte do assassino, justamente com esses pais. O Gordon se questiona, será que estamos diante de um assassino que vai atrás de pais que matam as crianças e aplicam nele uma espécie de mesma pena, ou seja, olho por olho, dente por dente? E logo isso fica concretizado, porque um novo crime acontece. Aqui o quadrinho mostra uma narrativa ambígua, nós temos tanto Batman como o Gordon ao mesmo tempo, e mostra que os pais de uma criança foram assassinados. E logo fica claro que essa criança sofria abuso, porque na casa onde aconteceu esse crime, a polícia encontra fitas ilegais que o pai dela colecionava, envolvendo crianças sendo abusadas. A partir daí, o padrão deste assassino começa a ficar claro. Ele caça pais abusadores e se ao chegar na residência ele encontrar a criança assassinada, ele vai lá e simplesmente também mata os pais, inclusive utilizando os mesmos métodos que os pais utilizaram contra a própria criança. Porém, se a criança está viva, ele só mata os pais e acaba vazando. O Gordon, observando a cena do crime, comenta como esse tipo de situação se repete e parece ser um terrível ciclo sem fim. O Batman olha para ele e logo responde algo que acaba se tornando quase um mantra dessa história, que é justamente a frase: esse elo precisa acabar. Só que eu não sei se vocês pararam para perceber. Aliás, essa menina sobrevivente é a única testemunha do assassino até o momento. Logo, ela poderia fornecer ajuda e pistas ao Batman e à polícia, correto? Não, porque é mostrado que essa menina simplesmente não fala, ela permanece quieta. E aqui abre margem de interpretação das razões que levam esse silêncio dela. Será que foi o assassinato que ela acabou de presenciar? Ou então o abuso que vem sofrendo sabe lá Deus quanto tempo? Mas enfim, como ela era rica, aqui mostra que os pais, além de abusadores, também eram traficantes, ou seja, tem muito dinheiro. Ela acaba sendo levada para uma clínica totalmente seletiva e secreta, a qual o Batman acaba invadindo durante uma noite.
O Batman tenta conversar com ela novamente, afinal das contas, agora não estavam mais no cenário do crime e nem cercados de policiais, então pode ser que a garota tenha um comportamento diferente. Mas logo fica claro que a presença dele assusta profundamente a menina. Inclusive, mostra que antes disso, quando ele chegou lá na mansão para investigar os assassinatos, a garota observou o Batman pela janela e gritou. Ela não fala, ela é quieta, mas ela gritou quando viu o Batman e foi um grito totalmente assustador. Para tentar se aproximar dela, o Batman tira a máscara e mostra que ele é o Bruce Wayne e diz que não está ali para ser um demônio. Ele fala que pode ajudar, que entende o que ela passou. Ele fala que ele entende o que ela passou e pede que ela desenhe qualquer coisa, porque isso já ajudaria muito. Aliás, ele também descobriu ali, investigando, né, que ela é uma criança muito boa em artes. Então pede um desenho para ela, fala, ó, me ajuda aqui, pelo menos desenha alguma coisa. E ela, mais calma, ali vendo o Batman sem a máscara, acaba desenhando. E ela desenha o quê? Um morcego. E aqui a história em quadrinho vai começar a brincar com a nossa cabeça, porque nós já vimos que é uma história que não é canônica, né? Ela inclusive realizou diversas mudanças no passado do Gordon e nós começamos a se questionar, afinal das contas, será que o Batman não é o verdadeiro monstro dessa história? Porque foi mostrado que o Bruce Wayne lá atrás, lá naquela reunião da ONG, lá da ONU, ele se afasta das crianças de um jeito meio estranho, e ele acaba de repetir aqui, ele fala, eu entendo o que você tá passando. Como assim? Você pode até parar pra pensar, porra, mas você mesmo mencionou que ele pode estar se referindo porque ele acabou vendo os pais assassinados. Apesar de ser um trauma diferente, não deixa de ser um trauma infantil. Mas é curioso e eu quero deixar essa dúvida na mente de vocês. Será que o Batman é o próprio assassino que ele está investigando aqui nessa história? Agora eu vou dar uma acelerada na narrativa, porque mostra que depois de investigar mais, o Batman descobre algo ainda pior. Primeiro, não era um único assassino, mas sim vários, e que todos eles faziam parte daquela organização de combate à violência contra a criança, que inclusive o próprio Bruce financiava. Lembra lá do começo da história? Pois é, aqui mostra que estão lá dentro. Aqui também já tiramos logo de cara a dúvida que eu acabei de colocar em vocês. O Batman de fato não é assassino. O quadrinho não vai ser tão maluco e transformar o Batman em um perturbado igual o Gordon aqui. Continuando as investigações, logo o morcego descobre que esses assassinos estão ligados à CIA, mais especificamente a um grupo chamado Esquadrão Vampiro. E por que eles têm esse nome? Porque eles possuem tatuagem de vampiros e só agem à noite. E aqui já tá meio explicado o desenho da menina, né? E isso acabou acontecendo porque no passado o Bruce descobre que esse grupo estava em uma operação na América Central, né, ali ordens do governo americano, meio que uma zona de guerra, e por conta de um erro, eles acabaram bombardeando um local cheio de crianças. Inclusive mostra no quadrinho essa parte uma cena totalmente bizarra, onde dá pra ver as crianças em chamas gritando, enquanto todos eles observam, completamente abalados e perturbados, se questionando, falando, caralho, nós fizemos muita merda, olha o que os nossos erros causaram. O maior detetive do mundo continua atrás de mais pistas e logo ele descobre que um dos membros do grupo acabou desenvolvendo habilidades paranormais, ou seja, poder. E esse poder do cara faz o seguinte, quando ele se aproxima de uma criança que sofre abuso ou que já sofria, ele começa a ver o mundo do ponto de vista da criança. E aqui o quadrinho fica absurdamente pesado, porque nós vemos o que esse assassino consegue observar através dessa sua habilidade. Os enquadramentos do quadrinho agora nos colocam sempre na posição da criança. Nós vemos adultos enormes, como se nós estivéssemos literalmente dentro do corpo da criança. Inclusive tem uma parte aqui bizarra, onde mostra nós observando um adulto de dentro de um berço, o cara simplesmente abusando de um neném. E aqui mostra também, como consequência disso, toda a questão psicológica que esses abusos resultam no emocional das vítimas. Nós iremos ver as crianças se questionando o que elas fizeram de errado e por que aquilo está acontecendo com elas. É extremamente pesado e desconfortável essa parte. E eu acho que é justamente nessa parte onde nós vemos o momento mais pesado dessa história. Óbvio que tudo que eu já narrei até o momento não é leve, não é legal de se ler. Só que esses ângulos que nos colocam observando todos os abusos dentro da criança é perturbador, é pesado e é desconfortável. Eu acho que a palavra que melhor descreve é desconfortável. Nós lemos e ficamos, meu Deus, isso daqui tá estranho, cara, isso daqui é muito doentio. Então, depois de ter descoberto tudo isso, nós temos o confronto final dessa história, que acontece justamente no quarto de uma família pobre, onde o assassino tinha ido lá para matar o pai abusador. O Batman interfere e o Batman, o assassino aqui, sai na porrada, só que o assassino acaba fugindo. Só que ele foge levando a criança. O Batman, óbvio que vai atrás do assassino, só que antes de sair correndo desesperado, ele aproveita, olha para o pai abusador, que estava lá tudo fudido, e fala, cara, esse elo precisa acabar. Isso não pode se repetir.
e vaza, deixando o pai totalmente perturbado com o que tinha acabado de acontecer. Depois disso, o Batman continua perseguindo o assassino e ambos vão parar justamente aonde? Lá na ONG que o Bruce Wayne financiava. O diálogo entre os dois aqui é extremamente delicado. O Batman diz que, de certa forma, entende o que ele sente. Novamente, o Batman falando, dizendo que entende o que ele sente, mas que precisa de ajuda. O assassino responde que já é tarde demais, não tem nada o que fazer, porque a criança já estava morta. E o quadrinho mostra que o assassino estava segurando um corpo sem vida ali em suas mãos, e que numa tentativa totalmente irracional, desesperada, o assassino simplesmente pegou a criança e quis tirar ali daquele cenário horrível, daquele ambiente totalmente perturbador e tóxico. Em seguida, o assassino totalmente despreparado aqui, nós vemos até ele bem frágil, bem sentimental, ele meio que começa a falar as palavras do Gordon. Ele fala, cara, isso daqui é um ciclo, essa merda nunca acaba, essa violência tá em todo lugar, a gente acha que tá tudo bem, mas não está, nós não sabemos, tá do outro lado da parede e não tem nada que nós possamos fazer. O Batman tenta conversar com o cara, tenta aqui numa situação humana, meio que tranquilizar o assassino, fala, cara, é uma merda mesmo, o mundo é assim, mas nós temos que continuar lutando. Só que o assassino não gosta desse papinho do Batman e ele grita, Batman, você não sabe o que é ver o mundo pelos olhos dessa criança. Então o cara simplesmente pega uma arma e se suicida, dando um tiro em si próprio. O Batman ficou olhando aquela situação totalmente paralisado, né? Ele não imaginava que a situação ia sair tanto de controle, então o quadrinho larga o Batman e volta lá para aquela imagem inicial. Lembra que eu falei que começava mostrando Gotham City, o seu céu noturno, as suas torres góticas, os morcegos? Então, aí aqui vem a reviravolta dessa história. Sabe aquela parte que foi dito que os morcegos gritam? Isso daqui se refere ao Batman, porque depois desse tempo paralisado, o Batman simplesmente entra num surto e começa a gritar. O grito do morcego que o Batman estava escutando lá no pesadelo é o próprio grito que ele fez depois de todos esses acontecimentos. E é interessante porque esse grito do Batman não é apenas de dor, é sim de impotência, porque é revelado que o Batman também enxerga o mundo pelos olhos da criança. Isso explica porque o Bruce Wayne acaba sendo meio que distante das crianças durante aquela ONG, porque toda vez que ele se aproxima, ele acaba visualizando, ele tem o mesmo poder que esse assassino tem, e todas as partes que o Batman fala, tanto para a criança quanto para o assassino, eu entendo o que você passa, ele não estava fazendo uma metáfora pelo que o Bruce Wayne, quando criança, sofreu ao ver os seus pais serem assassinados. Não, de fato, ele entendia, porque ele também tinha esse poder. Então, como um arco final, a história mostra o Jim Gordon indo para o aeroporto e aceitando um divórcio. E aqui ele pede desculpa para a mulher, ele diz que fracassou como um pai. Então a esposa apenas responde que ele fracassou como marido, mas que talvez ele ainda possa se redimir como pai, ele ainda possa ter uma relação boa. Então o Gordon, depois dessas palavras, simplesmente se ajoelha, abraça o seu filho e fica chorando. Então o quadrinho acaba. É assim que se encerra a história Batman Gritos na Noite. Eu não sei o porquê essa história acaba sendo esquecida. Nós estamos diante de uma das melhores histórias do Batman. Só que é curioso que eu não vejo a galera comentando sobre. Sabe esses rankings que fazem listas? As melhores histórias do Batman? Quase nenhuma tem essa. E eu não sei o porquê. Eu acabo pensando que é justamente por conta de duas razões. Primeiro, o tema. Nós não estamos diante de uma história heróica, como eu já mencionei. Nós estamos diante de uma história totalmente pesada e desconfortável. Esse quadrinho não é confortável de ler. Você lê ele e você sente algo ruim. Sabe a vibe? Você termina de ler ele, você fica com uma vibe pesada. E eu acho que talvez isso justifique. Mas também tem outra questão que, como eu já mencionei, ela também não é canônica. Nós temos aqui uma mudança total envolvendo o Gordon. Então pode ser que muitos leitores falam, ok, isso daqui é uma visão autoral, deixa de lado. Mas, no meu ponto de vista, o Batman Asilo Arkham, que eu também mencionei no começo desse vídeo, também não é uma história canônica. Ela é também um ponto de vista ali do Batman, do Coringa e toda a aura que envolve o Asilo Arkham. Então eu fiz esse vídeo para tentar reviver essa história. Se você chegou até aqui, eu recomendo fortemente que você vai ler, porque eu não narrei tudo certinho que acontece. Eu acelerei a história, eu pulei momentos, e eu te garanto, tem momentos mais perturbadores do que esses que eu comentei dentro da história. Então eu recomendo que compre e vai ler, porque essa história é foda e merece mais respeito. E eu acho que em live action, o filme The Batman até bebe em cima dela, mas é muito pouco. Eu acho que nós temos duas questões aqui que dá pra fazer um paralelo com o filme. Primeiro, é o mais óbvio, é o traje do Batman. Apesar de ser diferente, aqui o Batman ele é clássico, tem azul, tem cinza, tem um morcego amarelo, mas as características dele se parecem muito com Robert Pattinson. Inclusive, o próprio Bruce Wayne lembra muito o Robert
Pattinson. Só que tem outra questão. Durante o quadrinho, no arco inicial, é que talvez aqui narrando de uma forma acelerada para caber dentro de um vídeo, não dá para ter essa concepção. Mas no começo do quadrinho, nós até se questionamos e falamos, cara, esse assassino aqui, até que não um pau no cu, ele tá matando esses merda, isso não é certo? Entra aqui numa disputa de moralidade. Será que um cara que mata esses merda não tá fazendo, de certa forma, um serviço para a sociedade? E o Charada do Robert Pattinson também acontece isso. Nós vemos que o Charada no filme, ele tá matando quem? Corruptos. Ou seja, além do visual do Batman, nós temos o Batman enfrentando assassino que está matando a escória da humanidade. No filme, o Charada mata, obviamente, corrupto, mas aqui esse assassino mata esses abusadores. Então tem todo esse paralelo. Eu acredito que o Robert Pattinson e o Matt Reeves, né, acabaram tendo sim ali uma base dessa história. Mas vocês entendem que o filme meio que mudou totalmente, né? Tem uma base ali bem rasa. Então fica aqui a minha pontuação sobre essa história, porque o filme que mais bebe em cima é o filme The Batman, mas ainda é muito pouco. Recomendo que vão ler. E se gostaram desse vídeo, deixem a curtida e deixem aqui no comentário uma próxima história em quadrinho que vocês gostariam de assistir aqui no meu canal. E deixa aqui também a opinião de vocês. Essa história aqui é pior do que o Asilo Arkham ou não? Bom, deixa aqui essa ambiguidade. Eu particularmente não sei dizer qual é pior. Eu acho que são diferentes. Mas, já que é pra sair de cima do muro, vou falar que essa daqui acaba sendo bem mais desconfortável de ler. E eu acho que pelo fato de ser desconfortável, ela acaba sendo a mais doentia e a mais pesada. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado e até a próxima.